A pavimentação da BR-319, que conecta o Amazonas a Rondônia, pode transformar a economia local, facilitando o transporte e mobilidade. Porém, a obra ainda enfrenta alguns obstáculos ambientais. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa situação, além da exploração de riquezas naturais, a Zona Franca de Manaus, entre outros temas. E para conversar comigo, nosso convidado de hoje é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Bem-vindo, senador. Que bom estar de volta para falar sobre a Amazônia e, particularmente, falar sobre o Amazonas. O senhor defende muito a preservação da Zona Franca de Manaus, que é uma zona com incentivos legais e fiscais para essa região, que existe desde 1967 e vem promovendo o desenvolvimento econômico no seu estado. Como que o senhor avalia hoje em dia, 2025, a Zona Franca de Manaus, principalmente no que tange ao cumprimento dos seus objetivos? O primeiro objetivo dela foi levar progresso, levar alguma coisa de hoje à região norte que carecia de ocupação. O governo militar fez isso. E deu certo. Deu certo no sentido de que nós passamos a ter uma matriz que proporcionava emprego, que gerava renda para o amazonense, que também acabava gerando tributos para a nação. Mas é bom que a gente, quando fala nisso, fala para você que não é do Amazonas, que não é da Amazônia, e que ouve muita coisa contra a Zona Franca, primeiro a gente tem que entender que ela é primordial para nós. Ela é fundamental. É dela que a gente tira o sustento ainda hoje em dia. E ela não é tão perniciosa. Você fala assim, mas o subsídio que vai para lá é 8% do subsídio total. Aí eu digo, sim, é só 8% do subsídio da renúncia fiscal. Os outros 92% não se fala. Indústria automobilística, ar-condicionado, avião, mas só se fala da Zona Franca, para que vocês aqui pensem que nós lá somos um parque de coisa fácil, de só montar. E não é. Lá a gente gera, quando está ruim, né, que não está tão bom assim, 80 mil empregos, mas já gerou mais de 100. Para você ter uma ideia, no ano passado o faturamento foi de 204 bilhões de reais. E o que significa esse faturamento? A Receita Federal recolhe muitos impostos, vem aqui para Brasília esses impostos e em transferências obrigatórias não chega a metade disso. Nós damos mais dinheiro para a nação do que a nação para nós. Então, a gente, agora mesmo, eu não sei se é Samsung, a sua TV, né, qual é o seu telefone aí, eu não sei qual é, mas certamente é fabricado na Zona Franca. Então, o que você consome aqui no Brasil vem todo quase que da Zona Franca de Manaus. Portanto, não é uma coisa que a gente diga, não vale nada, só vale para os amazonenses, vale para o Brasil e para nós. Esse faturamento recorde, ano passado, 204 bilhões de reais é significativo. E ainda falando sobre a competitividade do polo industrial, o senhor foi relator da chamada Lei da Informática de 2019. Quais os avanços para a área da tecnologia da informação desde então? Pois é, exatamente isso. A gente precisa acompanhar, no ramo da tecnologia, tudo fica obsoleto. E todas as vezes que querem mudar a lei de informática, a gente chama de a turma lá da Avenida Paulista, né? Nós escolhemos, porque eles nos escolheram também, que são contra a Zona Franca. Então, a gente tem que ocupar essa modernidade para que possa, na Zona Franca, ser fabricado aquilo que o Brasil precisa, aquilo que o Brasil consome. E todas as vezes dificultam, na alíquota do IPI, na alíquota não sei de quê, atirando sempre a competitividade. Nós tivemos um problema sério agora na reforma tributária. Tivemos que garantir o que a Constituição nos garante. É constitucional os direitos da Zona Franca. É constitucional a diferenciação da Zona Franca. Por quê? Porque nós vivemos longe. Nós moramos longe, o transporte, a logística encarece muito. Então, se você não tiver subsídio, se você não tiver vantagem, incentivo, ninguém vai para lá. Ninguém vai para lá. E outra coisa boba que existe, essa briga, né, querendo acabar com as indústrias da Zona Franca, no dia que uma Caloi, no dia que, sei lá, uma Yamaha sair de lá, não vem para São Paulo, não vem para o Rio, não vem para Brasília, vão para o Paraguai.
que lá eles oferecem todas as condições e mais, oferecem energia, que a gente é falho nisso. Portanto, essa questão de Zona Franca envolve muito mito, muitas inverdades e muito preconceito. Senador, agora a gente tem uma pergunta de um colega da TV da Assembleia Legislativa lá do seu estado do Amazonas. Vamos colocar na tela. Olá, senador, tudo bem? Eu me chamo Adriano Castro, jornalista aqui na TV Aleiã. O senhor conhece bem e sabe que o Amazonas é um estado, por suas dimensões e questões geográficas, isolado do país. Tudo só chega ou sai daqui por meio de embarcações ou por meio aéreo, o que leva mais tempo e torna tudo mais caro. Para o senhor, qual a importância da BR-319 para o Amazonas e também para os outros estados da região norte? A BR-319, ela é para nós a redenção. São alguns aspectos que a gente tem que analisar. Eu, como amazônico, como amazonense, analiso primeiro o que está garantido na Constituição, o direito de ir e vir. Parte de economia, isso tudo vale a pena a gente falar aqui. Mas ela é fundamental para nós. Vou te dar o exemplo da Covid. Onde começou a Covid? Onde entrou no Brasil a Covid? Entrou exatamente em Manaus. Aí começa aquela crise da falta de oxigênio. Socorre o Amazonas, vem gás, não sei, vem oxigênio, não sei de onde. Não pôde chegar via terrestre, porque era inverno e a 319 estava intransitável. Os caminhões que tentaram passar para nos socorrer com oxigênio ficaram atolados no meio do caminho. Até desatolar, chegava lá, centenas de pessoas morreram. Só podia ser via aérea esse socorro. E nenhum avião da Força Aérea estava equipado para esse tipo de transporte. Tem que improvisar correndo risco. Olha só. Então, centenas de amazonenses morreram por falta de oxigênio, porque não teve como chegar. Ah, vai de avião, não está preparado. Então, ele falou aí do transporte de embarcação, que é via água, que é demorado, não é barato e é muito demorado. E o avião, que é rápido, é muito caro. Para vir de Manaus para qualquer outro estado é uma passagem caríssima. O meu município, Irunepé, para que você tenha ideia da dimensão, para ir no meu município onde eu nasci, que fica a 1.200 quilômetros de Manaus, em linha reta, a gente paga em torno de 4 mil, 5 mil reais para ir e voltar. Manaus a gente vai para Miami com muito menos. Então são essas distorções, esse sofrimento que desconhecem. Por isso que a gente teve a Zona Franca para nos permitir competitividade através dos incentivos. A gente tem que pugnar pela 319. A 319 já existe há 4 décadas. Só que o meio, que a gente chama de meião, que é a partir entre o 200 e os 600, mais ou menos, ele está sem asfalto. Já teve asfalto, mas teve manutenção. Existe muita, inclusive, lenda sobre isso, sobre mitos que explodiram a BR. Eu não sei se isso é verdade, eu sei que a gente precisa. Por que que ela não é asfaltada? Porque as ONGs ambientalistas, que estão também lá há 4 décadas, produzem estudos mentirosos, falsos e preconceituosos. Eu até exagerei um dia no plenário, falando mal dos cientistas que fizeram um estudo que no dia que a BR for asfaltada, as epidemias vão surgir, novas epidemias. Cara, o barro não produz, só o asfalto. Então, mas eles mentem para vocês e por não conhecer a Amazônia, saber o que, acaba acreditando. Olha só, a gente tem no começo e no fim tem asfalto. O meio é que não. Ah, mas no entorno, a Marina Silva conteve na CPI das ONGs. Ah, mas já teve desmatamento no entorno. Eu falei para ela, ministra, se a senhora me disser que derruba uma árvore só para reasfaltar a BR-319, eu largo agora o mandato de senador, porque eu estou aqui mentindo. E ela, não, mas é no entorno. Ela, no entorno é problema do Estado. E você não pode hoje, se tiver uma queimada, uma invasão, você não chega no meião, porque não tem como o avião parar na pista. Então é uma burrice achar que o asfalto vai trazer mais desmatamento. Pelo contrário, não asfaltar é que tem isso tudo. Então, veja bem, quando o Tarcísio estava ministro da Infraestrutura, eu tive com ele umas 5 vezes. E você precisa ver o que esse pessoal exigiu, o que o IBAMA exigia dele. Então, o estudo que foi aprovado pelo IBAMA, ele prevê 172 passagens de animais. Ou seja, uma passagem a cada 2,35 km da rodovia. Se o senhor me permite, a gente até preparou uma arte a respeito disso. Legal. Vamos colocar na tela, que são as principais conclusões desse grupo de trabalho do Ministério dos Transportes, né? Isso. Então, para viabilizar esse trecho do meio que o senhor comentou, que são aproximadamente 400 quilômetros, né? Bem ali no meio da rodovia, que liga Manaus a Porto Velho, então estão previstas
172 passagens, que o senhor comentava há pouco, passagens de animais, passagens de fauna, e elas são ou subterrâneas ou também aéreas, né? Uma a cada 2 quilômetros aproximadamente. Portais de fiscalização da Polícia Federal, da PRF, do IBAMA, e 500 quilômetros de cercamento na via, na rodovia, para proteger essa fauna de não atravessar ali, não causar acidentes, né? Mortes de animais, acidentes de veículos. Essas são as principais conclusões do grupo de trabalho. E o senhor vinha comentando exatamente a respeito. Que é favorável. O projeto de lei 4994 de 2023, ele reconhece a rodovia 319 como infraestrutura crítica, indispensável ao progresso do país. Só que não conseguem. Porque o próprio governo, ele está aparelhado. Você tem a FUNAI, você tem o IBAMA, que são os principais. Aí, aliado com aparelhos, com procuradores da União, com procuradores do Ministério Público, que estão sempre ali jogando e impedindo. E nos impede o direito de ir e vir. Falam só de desmatamento, no entorno, desmatamento. Mentem. Então, você tem um projeto de lei, você tem um estudo do governo que quer, um presidente da República, diga-se a verdade, também quer, mas tem a Marina Silva, que é um instrumento desses governos internacionais, que agora o Trump acabou desvendando, que é o USAID. Isso está no CPI das ONGs. A USAID, ela financia com milhões de dólares essas ONGs. Então, nós colocamos no relatório CPI das ONGs, agora estourou. Tem 2 observatórios lá, observatórios do clima na BR-319. Aí fica inventando, como essa que eu te disse, se asfaltar vai ter epidemia. Em contrapartida, nós temos o que lá? 20, 21, 19 áreas de proteção ambiental, reserva vendida, que não se toca. Então, a lei já garante que não vai desmatar, que não se toca. Tudo que fizer é ilegal, tem como punir, mas isso não é bastante, né? Isso não é suficiente. Manaus, nós podemos falar do gás lá perto de Manaus, do potássio perto de Manaus. Nós falamos das nossas riquezas. O potássio vai, se for explorado, e vai ser explorado, porque o grupo que explora é muito grande, forte, acaba derrubando as liminares que o Ministério Público dá. Vai dar aí 2.500 empregos, vai entrar no mercado com 23% do potássio que o Brasil precisa. O Brasil importa 80%. Desses 80%, parte dele vem do Canadá. E o potássio do Canadá é extraído nas reservas indígenas do Canadá. Eu vou chegar nessa parte, né, das riquezas naturais do seu estado. Eu quero comentar e me aprofundar nesse tema. Mas para a gente chegar na viabilização desse trecho da rodovia, o grupo de trabalho do Ministério, que é um dos ministérios do nosso atual governo, o senhor falou que um dos entraves tem sido o Ministério do Meio Ambiente, correto? Mas, por outro lado, a gente tem o Ministério dos Transportes, que fala que a obra terá andamento e está prevista no novo PAC. Então, se o Ministério do Transporte afirma isso, como que o senhor enxerga para um horizonte futuro, finalmente, quando que vai ter trafegabilidade essa rodovia? Olha, eu estive numa reunião, há 2 anos atrás, com o ministro Renan e com os assessores da ministra Marina Silva. O problema é que o governo faz esse estudo de viabilidade, cumpre as obrigações, mas a palavra final vai para o IBAMA. Aí o IBAMA está enrolando. Eu já tinha dado uma licença, estão revisando, então o IBAMA não disse ainda. Ele pega o estudo, que é bom, que é como eles querem, para dizer, legal, vamos renovar a licença, vamos permitir. Andam prometendo. Então, no dia que o IBAMA certificar de que está tudo bem, aí começam as obras. Porque o problema não é dinheiro, esse governo não tem problema de dinheiro para a infraestrutura. O problema ali é da questão ambiental. Por isso que ela não anda. É tudo uma questão ambiental, com mentiras, com invenções. Se tivesse que desmatar, como foi desmatado no governo federal, para poder chegar lá na época do governo militar, tem que desmatar. Não desmata na Europa, não desmata nos Estados Unidos, não desmata para levar o progresso dentro das regras, obedecendo às regras ambientais, obedecendo tudo, como esse estudo está. Com esses ajustes propostos. Tudo. Né? Mas o Tarcísio me confidenciava na época que está faltando aqui o estudo da fauna, né? Vai criar passagem para fauna. Quais são
a espécie, né, que chama quais são as espécies de animais que vão passar, né? Aí depois não, falta a quantidade. Chegaram ao ponto de exigir a quantificação dos animais que vão passar. Quantas pagas, quantos tatu, quantos bacuxê, isso é brincadeira. E eles brincam com a gente. O Amazonas nós temos hoje beirou a 60, há quem diga que tem mais. 63% da população que vive abaixo da linha da pobreza. Você tem um potássio que dá 2.500 empregos, só um buraco. Você tem o gás que te dá muito mais emprego, investimento. E não podemos. E não podemos explorar. Então você tem, assim como a costa do Amapá, que falam que é na foz do Amazonas. É uma das mentiras. Deixa eu aproveitar só para ilustrar. Quando fala petróleo na foz do Amazonas, mentira. Fica a 580 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Mas eles pregam, o Greenpeace prega Foz do Amazonas para sensibilizar as pessoas. Então, essa BR, ela só vai sair no dia que a gente conseguir desaparelhar o Ministério Público Federal, né, e desaparelhar IBAMA, FUNAI e Ministério dos Povos Indígenas, que é uma pura enganação para o povo brasileiro. Eu não conheço um só indígena que goste da política do meio ambiente nesse país. O senhor começava a tratar do tema aqui da exploração do potássio na região, principalmente na região de Autazes, né, senador? Então, Manaus. há um investimento já previsto em torno de 13 bilhões de reais nessa região e o senhor falava, hoje o Brasil depende muito de importação 80%. do Canadá, inclusive, né? Como que o senhor enxerga a viabilidade desse projeto e como ele vai implicar na economia local e também no meio ambiente? Olha só, a Autazes é a região metropolitana de Manaus, ou seja, a gente atravessa ali enquanto as águas de barco, pega a estrada e chega lá, né? Existiam índios muras lá, eram poucos, mas como esse pessoal dispõe de equipamentos, de estudo, o pessoal de Rezones. Eles já sabiam que um dia essa mina de potássio seria explorada. Eles implantaram indígenas nessa região. Os muras, que eram menos, se tornaram muitos, tornaram nativos e indígenas. E esse é um papo para outra que o IBGE participou disso, inclusive. Então, está na área indígena. Não estava na área indígena no projeto. Mas, mesmo assim, os investidores disseram, tá bom, então a gente afastaram um pouco. Mais de 8 quilômetros de distância. E continuam dizendo que está na área indígena e não está. Eu reuni, ano passado, com 30 caciques, com 30 indígenas, lá são 34, 35. Então foi feito um trabalho, 30 deles assinaram um documento querendo o potássio. Dizendo, não, nós não somos contra, não. A gente quer o potássio, a gente quer escola, quer hospital, quer transporte. 4 não querem, que não são nem onde está instalada a mina, que ficam perto. Quando você fala perto, aqui para nós é quilômetros e quilômetros de distância. O procurador geral da República lá, ele não ouve os 30. Eles acamparam para ser ouvido e o procurador não atendeu, mas atende os 4. Instruindo os 4 como eles devem proceder. Aí pega a juíza federal que dá a liminar. Então é assim, planta que o João garante. Uma ONGzinha qualquer, fajuta, entra com pedido de liminar, eles vão dar liminar. Atrapalha, meses e meses para derrubar. Como o grupo Potássio do Brasil é muito forte, eles têm conseguido derrubar a liminar e agora vai começar realmente o projeto. Não é só o potássio que tem, não é só na região de Autazes. Depois eles podem seguir adiante e podem abastecer o Brasil de potássio. Agora interessa isso? A quem interessa a gente ficar livre da importação de potássio? Quem que perde com isso? Então, isso tudo é analisado. Agora, ninguém vê. Nós estamos no meio disso tudo. No meio disso tudo está a nossa população vivendo abaixo da linha da pobreza. E outra coisa, se preservar, ajudasse, preservar, tivesse reconhecimento, o mundo teria que bater palma para nós, se curvar, porque o Amazonas preserva 97% da sua floresta. Aí voltamos para o começo, graças à Zona Franca de Manaus, que não foi o objetivo. Vamos preservar, não foi nada disso. Vamos dar empregos. Aí todo mundo foi do interior para se empregar e no começo absorvia tudo que vinha do interior. Esse cara que veio do interior, ele deixou o machado, a motosserra, o teçado, a enxada e não desmatou mais, veio embora. Resultado, a nossa floresta é preservada. Agora, olha só a correlação. 97% da floresta preservada de um estado, 63% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, não fecha essa conta. Essa conta só vai fechar se tiver desenvolvimento ambiental, pensando também no ser humano. E não se pensa na política traçada, dominada e executada pela senhora Marina da Silva, que é o instrumento dos governos internacionais. Interessante que o senhor comentou que ouviu
lideranças indígenas e que essas lideranças se manifestaram. Não, eu quero explorar tal minério, enfim. Tem documento. E tramita aqui na casa o projeto de lei número 6050 de 2023, que é de autoria da CPI das ONGs, que confere aos indígenas, aos povos indígenas, a liberdade, né, de escolha de quais atividades produtivas querem atuar. E também o uso fruto dessas riquezas minerais extraídas. Qual que é o potencial de benefício desse projeto? É o melhor dos mundos. Esse é o melhor dos mundos, que inclusive o ICMBio, que é quem controla os parques nacionais, lá no Mato Grosso, o ICMBio manda, né? O ICMBio manda nesse país. Ele forja reuniões, ele forja ouvir audiências públicas, forja que eu digo porque eu tenho provas, dizendo que obedece isso que a gente vai colocar na lei com mais exigência, dizendo que obedece. E não obedece, os índios não são ouvidos. A comunidade não é escutada. Não, mas nós escutamos. Escutaram sim, meia dúzia de pessoas que eles fizeram a cabeça. E tem dinheiro para isso. E essa denúncia do Trump, esse desmonte da USAID, está mostrando isso aí. Está mostrando isso aí. Eles tinham dinheiro para fazer a cabeça. Então, eles ouvem aqueles ali. É como se convidasse só a tua família, né, para aprovar, sei lá, uma coisa, a família combinada. E não é. Eu vou te dar um exemplo que é cruel. Itacoatiara fica perto de Manaus também, 260 quilômetros de Manaus também. No caminho tem Silves que tem gás, mas eu vou falar de um local produtivo chamado Novo Remanso. Lá se produz o melhor abacaxi do planeta. Isso não é coisa de regional. Não é no Havaí? Não. O nosso abacaxi é reconhecido desse local, né? Abacaxi, mamão, abacate, farinha, Aí criaram uma reserva lá onde está esse pessoal, para proteger o sauim de coleira. Sauim de coleira é um macaquinho bonitinho, né? Bom de se ver, que tem na região lá. Deve ter 100 no máximo. Eles reservaram uma área para 100 macaquinhos. Não estou dizendo que deve matar macaquinho, não. Até porque nós não comemos macaco, né? O macaco não é ameaçado por isso. Uma área equivalente a 15 mil campos de futebol, para cuidar, para preservar o macaco. Abrange esses produtores que eu estou te falando. O que vai acontecer? Porque nós vamos cuidar, o ICMBio vai lá. Já está. O presidente até autorizou. Eu estou tentando derrubar na justiça, porque a ata foi forjada. Aí, com 2 anos, no máximo, esse pessoal já não vai poder plantar, não vai poder colher nem vender. Aí migra, larga e vai para a sede, que é Itacoatiara, que já tem problema, de lá vai para Manaus. Mas esse é o objetivo do ICMBio e da ONG, é expulsar esse pessoal da forma legal, obrigar que eles saiam, para que aquilo fique isolado. Porque aí combina com aquele começo. Esse pessoal quer a Amazônia isolada para fazer uma grande dispensa de recursos naturais para eles usarem quando eles fazem para novas gerações deles. Então, olha só, 100 macaquinhos estão protegidos numa área de 15 mil campos de futebol, causando sacrifício de de mais de 10 mil pessoas. Estamos lutando contra isso. Não é bom que você brasileiro, entenda quando nos vê falar, reclamar com ênfase e indignação, vem de tudo isso. Muita riqueza mesmo natural e muita pobreza na prática. Mas a Zona Franca não resolve? Não. Agora imagina sem a Zona Franca. Imagina sem os 100 mil empregos da Zona Franca. Como é que nós estaríamos hoje? Portanto, você que ouve essas mentiras sobre Zona Franca, não acredite, não. Ela realmente é importante para nós. E a 309 é para que eu possa chegar até você via terrestre, com direito de vir. A Marina falou sempre, asfaltar uma estrada para passear, né? Olha só, ela se deu mal porque, mesmo que fosse passear, mesmo que fosse, e não é necessidade nossa, a gente está lutando por ela. Respondendo a tua pergunta, com o governo querendo, com o Ministério dizendo, o infraestrutura que é a prioridade agora, a gente acredita que em 27 ela esteja asfaltada. Essa é a nossa luta. O senhor comentou sobre a região de Silves e depois de alguns obstáculos ambientais, finalmente em janeiro deste ano, a ANP autorizou a exploração de gás natural na região de Silves. O investimento estimado é de 6 bilhões. O que o povo amazonense pode esperar, enfim, agora com essa autorização para a exploração do gás natural? Pois é, essa autorização até a próxima ação cautelar que vai ser dada, ou liminar que vai ser dada, porque
já foi dado uma liminar para acabar com isso aqui. E libera, você está falando que eles liberaram agora, já tem a permissão. Isso traz emprego para a região, que é uma região pobre, é colada a Manaus também. Leva gás. Manaus, nós já usamos muito gás da Eneva em Manaus. Onde eu moro, o apartamento é gás natural. Traz gás para o país também, que de lá a gente pode, já tem, vem de Urucu, de Quari, o gasoduto, a gente colabora com o país, ajuda o Estado e gera renda para o morador. Aí você vê, foi uma ONG pequenininha, que você não conhece, não sabe, que entrou com um pedido de liminar e o Ministério Público Federal deu. Agora eles derrubaram. Isso para nós significa muito, porque nós precisamos de investimentos. Para tirar 60% da população da pobreza, a gente precisa gerar emprego e renda. Então, quando a Eneva quer o gás, quando a Potássio do Brasil quer o potássio, até me visitaram os dirigentes. Eu falei, eu ouço vocês por educação. Mas eu não estou defendendo vocês. Eu estou defendendo a minha região, a minha população, que precisa do que vocês estão oferecendo. Fora isso, não tem nada a ver em relação com o dono, com coisa. Minha relação é com o morador. Não tem renda. Olha só, o nativo, uma parte nossa, ele tem que ter sal, né? Ou a população precisa de sal, precisa de açúcar. Alguns comem macarrão, precisa de farinha. Como é que você faz se não tem dinheiro para comprar? Aquela época dos campos já passou, eu troco por isso. Então, eles têm que ter alguma renda. Aí, já vai, aqui seria um programa para o dia inteiro, né? Porque aí já vamos levar para a questão do garimpo ilegal, do garimpo familiar na região do Purus. Eles estão ali há décadas, em cima de casas improvisadas, vivendo, morando ali, tirando com muito custo, mergulhando, buscando seus farelos de ouro e vendendo. Aí vai agora Polícia Federal, IBAMA, ICMBio Escambau, e tocam fogo nessas casas, que a gente chama de garimpo familiar. Eles vivem daquilo. Acabou, não tem do que viver. O que acontece hoje na nossa região? Meninos sustentando as famílias. Sabe como? Avião do tráfico de droga. Ganhando muito mais do que a família inteira. Aí o garoto vai ser avião. E o pai e a mãe acham que é errado, mas não fazer o quê? Se o garoto traz todo o sustento para casa. A Amazonas tem todos os minérios que você imaginar. Todos os minérios que você imaginar. E a nossa população, 60% abaixo da linha da pobreza. Não é justo, não é justo. Muito obrigado, senador Plínio Valério, pela participação aqui no Assunto do Estado. Eu que agradeço. E quero vir outra vez para falar sobre a Amazônia, hipocrisia, falar mal dessas ONGs mesmo, que a gente tem que falar mal desses governos que mandam dinheiro para o Brasil parar, para os mal brasileiros interceptarem e mobilizarem o país. Obrigado. E o meu muito obrigado a você, que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo programa.